Sim, cadê? Já pode. E aí, gente, tá começando mais um Plano D. E se você tá assistindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já curte, já se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. E também já segue a gente lá no Instagram, que vai aparecer em algum canto aqui, tá bom? Bom curso! Escurece e o medo cresce, escutarei tua voz. Se minha esperança e fé se acabam, minha força tu serás. Quando não há mais valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que nunca me deixarás. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco em meu coração. Promessas pra mim, e não há nada que o impeça, chega sempre ao fim. Quando não há mais valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás. Está perto, eu sinto ressoando como um eco. Meu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco em meu coração. Em meu coração. Eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Eu sinto ressoando como um eco em meu coração. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Então, gente, a gente está chegando agora a uma parte muito importante do nosso culto, que são os dízimos. Eu separei um versículo lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Aqui Ageu, ele é enviado pelo Senhor
para o povo depois do exílio ali babilônico, para a construção do templo, né? Então também era uma fase de muita dificuldade, assim, por assim dizer, para eles conseguirem construir isso. E o Senhor aqui estava usando Ageu para dar essa tranquilidade ao seu povo. E hoje também isso fala no nosso cotidiano, né? Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele é o dono disso tudo. E Ele é quem nos mantém. E é nisso que a gente tem que ter segurança. Oremos, Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque é o Senhor que nos mantém. Muito obrigado porque é o Senhor que mantém a nossa igreja. E a gente pede para que a gente tenha certeza disso, Senhor. A gente pede que a gente esteja tranquilo nisso, Pai. Em nome de Jesus, continua nos abençoando. Continua provendo as nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo és incomparável.
Boa noite. Boa noite. E aí, gente, estamos começando aqui, né, um plano B News diferenciado, um plano B nacional, olha aí. E o nosso primeiro convidado, ilustríssimo, é o nosso amigo Pocatelha, ou Mbappé, mais conhecido como Manuel. E aí, Manuel, tá tudo bem? Beleza? Beleza. Como é que você tá sobrevivendo a essa quarentena, esse isolamento? Não tá muito bom porque nossos amigos não tá se encontrando mais, né? Veja na situação que tá. Com esse coronavírus. Todo mundo sabe, tá passando aí. A gente fica meio assim, não Se sentindo só, né? não tem uns contatos com os amigos, né? Não tem os Só contatos. vocês mesmo quando chega aqui. Que não é amigo, né? Que isso daí não presta, né? Nenhum. Não, eles são os amigos, né? Meio falso, mas dá pra ir levando. E a peladinha, Manuel, tá Ô, sentindo rapaz, falta? fala não, quando bate quarta-feira, as pernas chegam pede pra sair de casa de As noite. pernas pé. As pernas pedem. Mas o pessoal disse que tu é perna de pau, pra que tu quer? Como é? Oi? Fala lá. Hein? Não entendi. Também não. Mas, e em casa, como é que tá? Tudo certinho? Tá tudo certinho, beleza. Tá de boa. Tá assistindo algum filme, alguma coisa? Não? Ah, o cara trabalhador não tem tempo pra isso não, velho. Tem que trabalhar mesmo. É, sempre tem que estar trabalhando, tem que estar Verdade. correndo atrás. Não sou vocês não, que não tem o que fazer não. Correndo Fica em atrás de casa. quê? Atrás das coisas, trabalho, sempre uma That you wanted me to love you, you wanted to be mine. You said that it was wrong, you loved me loving you, but you had. Continuando aqui a nossa entrevista com o nosso querido Mané. Mané, tá fazendo alguma devocional? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que é isso? Sabe não? Vou te dizer nomes. Gente, devocional. Devocional é aquela passagem da Bíblia que a gente lê todos os dias e tal, pra ficar meditando. Ah, sim, agora eu entendi. Pronto. Tá em casa quando eu chego de noite. Só em casa quando chega de noite. Quando chega à noite, um tempinho. Aí a gente vai estudar um pouco, né? E dá aquela pensada, né? Vai orar por tu, Aí tá certo. orar por vocês, orar pelas nossas igrejas, né? Aí Só tá isso. certo. Você pode fazer como o Manuel também, né? A nossa devocional tá lá na nossa bio do Instagram, né? Com um texto de apoio maravilhoso. Um grupo aí que fez a edição e ficou muito bom. E EBD, Manuel? Tu tem feito EBD ou não? Tua classe da EBD tá parada aí por causa da pandemia. Como assim? A EBD. EBD, pô. Escola Bíblica Dominical. É, né? Como Tá todo mundo parado, sabe, tá né? parado. Então todo mundo sabe que tá parado, né? Só Deus sabe, né? O dia de que vai voltar. Que aí. vai voltar. Antes de Jesus voltar, volta. Mas a nossa EBD tá continuando aí. Então, se você quer fazer parte da nossa EBD, domingo, às 19h30, a gente vai ter a EBD pelo Zoom. Então, não perde. A gente também vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Então, fica aí ligado. E no mais, Manuel, tá assistindo o culto da igreja lá no YouTube? Tô assistindo. Tá bom? Tá muito bem, tá bom. Muito legal. Tu assiste mais o que no YouTube? Não, agora por hora eu tô assistindo mais um curso assim. Esse jogo que tá passando no meio doido aí, no meio de semana. Um jogo velho arretado, né? Jogo velho. Menino passou esporte campeão de 2008. É, isso. Só Sem mesmo. futuro aí. Voltando 12 anos Só atrás. as coisas mesmo do culto mesmo. Meu tempo mais pra isso aí, Sara. Aí tá certo. Mas a gente continua aqui no YouTube também. Toda semana a gente tá lançando um conteúdo novo aqui ou nas nossas redes sociais. Mas de certo, os nossos cultos continuam aqui sábado às 19 horas no YouTube. É o que, Marcos? Do primeiro ao terceiro sábado do mês, como disse a direção. Tá bom? Um abraço para vocês e, Manuel, a gente vai ficando por aqui de novo. Tá de boa. Dê uma mensagem final aí para os nossos Um telespectadores. abraço pra vocês, galera. Aí tá certo. Um abraço.
Boa noite, Plano B, boa noite, galera. A gente começa esse mês cheio de expectativa. Vocês acompanharam aí no Plano B News. A gente continua em missão, continua em movimento. Você aí que estava voando sem saber das programações, quando esse culto acabar, reassiste, vê o que o Plano B News te informou, ou segue a gente lá no Instagram, né, que a gente tem programações quase que diárias para que você continue sendo alimentado e a gente continue em comunhão, né, sabendo que o virtual não é diferente de real, é apenas diferente de presencial. A gente continua junto nos IGEs ao longo da semana, na EBD no domingo à noite. Então amanhã, quando acabar o culto, janta com a família, depois vai logo para a EBD. A gente tem tido um tempo muito especial e fica ligado. E, por favor, não vacila. Assim que acabar o culto aqui, vai no nosso Instagram, vai na nossa bio, ali vai ter o link para você baixar o mais novo e-book devocional. O do mês de março foi massa e o de junho está melhor ainda. Além das devocionais, a gente está com alguns apêndices que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes. Então, basta no teu iPad, no teu tablet, no teu telefone, no teu computador. Irmão, tu já parou para pensar que tu pode ter uma devocional irada pra caramba na palma da tua mão, no teu bolso? Então, baixa o e-book devocional, que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial ao longo de todo o mês de junho. Você tem um devocional de qualidade, bíblico, contextualizado com a nossa realidade. E a gente começa um novo mês, né, dando continuidade a uma série que a gente deu play lá no finalzinho de maio, entre as duas palestras e os dois momentos que a gente teve de live no Instagram, dando continuidade à série de Quarentena com os Meus Ídolos. E hoje a gente vai para o segundo episódio da série de Abacuque. E a gente viu lá em maio, se você está caindo de paraquedas aqui nessa live, não acompanhou, você pode vir aqui no nosso canal, você se inscreve, fica ligado em todas as novidades. E tem também esse primeiro episódio, onde a gente pôde ver um pouco sobre a crise do profeta Abacuque, a crise desse profeta que tinha tantos questionamentos. Ele clamou ao Senhor, não entendia porque as coisas estavam acontecendo daquela forma. E para você que perdeu, ou talvez você já esteja um pouco esquecido, eu vou começar hoje fazendo um resumão, de um pouco do que a gente viu no primeiro episódio, no episódio da crise. A gente percebeu que a crise, ela sempre vai chegar. O diferencial é como eu e você vamos encarar essa crise, como eu e você vamos viver os dias que não são bons, como eu e você vamos aí lidar com o dia mau. E a gente percebeu e aprendeu também, à luz de Abacuque capítulo 1, que o sofrimento, ele é também um momento de aprendizado. Não fique apenas se questionando, não fique apenas reclamando e se queixando, siga se aperfeiçoando, siga aí forjando o seu caráter ao longo dos dias ruins, saiba aprender, né, e discernir a respeito que o dia ruim é um dia também, é uma oportunidade também para que você seja mais maduro, que você venha a crescer. E a última coisa que a gente viu é que Deus, ele responde às nossas orações. Às vezes com sim, às vezes com não, às vezes com agora não. E a resposta de Deus, ela nem sempre é da forma que nós estamos aí planejando. Deus responde e às vezes a resposta de Deus é contra a nossa vontade, mas a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é sempre o melhor para a nossa vida. Nossos erros, eles não passam batidos por Deus. E Deus, como Deus amoroso que é, misericordioso, um Deus de perdão, um Deus que nos ama de verdade, Ele nos ensina. E a gente já percebeu no episódio passado que esse Deus que ensina, esse Deus que é amoroso, é um Deus que tem um propósito em tudo. E a gente percebe e entende também que a crise, ela é necessária. A gente já deu um spoiler também no episódio passado, do nosso terceiro episódio, que a gente vai ver no próximo sábado. Aqui a gente está que nem aquela página, aquela parte da Netflix, que tem um resumozinho dos episódios. Então, aqui a gente dá o spoiler sem problema nenhum, afinal, eu te incentivo a essa semana, a partir de amanhã, durante
o teu dia a dia, você lê esse livro que tem apenas 3 capítulos, que talvez aí esteja com as páginas grudadas na tua Bíblia, quando tu abre o aplicativo não sabe onde Abacuque está, mas a gente tem visto e tem aprendido que Abacuque é um livro massa, tal como todos os outros profetas menores. Às vezes a gente, no máximo, conhece a história de Oséias, ou conhece aí que Jonas foi engolido por uma baleia. Contudo, os outros profetas menores também têm muito a nos ensinar. Eu queria te encorajar a lê-los, queria te encorajar a descobrir que Malaquias não é só dízimo, queria te encorajar a saber que o boiadeiro Amós, ele tem uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e queria te encorajar também a aprender com as crises de Abacuque. É por isso que nessa série a gente tem visto meio que pouco a pouco, capítulo por capítulo, e tem sido um tempo muito especial, e hoje a gente vai entender e aprender um pouco mais sobre as lições que Deus nos promove, as lições que Deus nos proporciona no período da crise, no período do sofrimento, no período que a gente está atravessando aí um deserto, uma fase complicada da nossa vida. Mas falar sobre lições, falar sobre processo para a nossa geração é muito complicado. Afinal, a gente está muito acostumado a sempre que quer ter uma resposta, a sempre que quer ter um resultado, a gente não precisa mais consultar vários livros. A gente não precisa mais gastar uma tarde, um dia, uma semana de estudos, quando a gente quer ter um conhecimento de alguma coisa. Às vezes a gente joga no Google, a gente joga em algum site, pega em um blog e já vem tudo aquilo de mão beijada para a gente. Contudo, na vida cristã, às vezes nem tudo é de mão beijada. Deus proporciona e permite que a gente viva a crise, saiba enfrentar essa crise, e a gente tem um processo aprendendo as lições dessa crise. E para a nossa geração, uma geração que gosta de tudo pronto, a gente critica muito o processo. A gente não quer gastar tempo, a gente não quer investir tempo, a gente gosta de tudo pronto na hora que a gente quer, quando a gente quer e do jeito que a gente quer. E um dos propósitos de Abacuque é nos ensinar que não é do jeito que Abacuque esperava, que a nossa vida em muitos momentos não é do jeito que nós esperamos, é do jeito que Deus quer, quando Ele quer e como Ele quer. Eu queria te incentivar agora a abrir a tua Bíblia, pregar a tua Bíblia, abre aí no teu aplicativo, ou pega a tua Bíblia de papel. A gente vai ler o capítulo 2 de Abacuque. Eu não vou ler todo o capítulo agora, né? A gente vai ler do versículo 2 até o versículo 5, e depois a gente vai ler o restante desse capítulo, que é massa, esse capítulo que é fantástico e que tem tantos ecos no restante da Bíblia, no resto do drama das Escrituras, no Novo Testamento, na história da igreja, e para a minha vida e para a tua vida aqui nessa noite. Então, Abacuque capítulo 2, você que já nos acompanha sabe que a gente está lendo aí com a NVT. Vou te dar um tempo para tu mudar a versão, talvez, e a gente vai projetar aí também, para que você possa acompanhar. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me disse: escreve minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espera com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, ou o justo viverá pela fé, dependendo da versão. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte, nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Pai, nos ajuda a aprender com a tua verdade, nos ajuda a aprender com a palavra que é tua. Às vezes a gente lê algumas partes da Bíblia, da tua palavra, e não entende e fica confuso. Mas a gente sabe, Senhor, que entendimento, compreensão, para que desça da mente para o coração, a gente precisa da iluminação do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a compreender, fala ao nosso coração, que a gente venha aprender com essa palavra.
Palavra que foi escrita, que foi redigida por Abacuque há mais de 2.600 anos, nos ajuda a entender estas verdades, como elas implicaram na vida do seu público original e como elas ecoam nos nossos dias. Essa é a nossa oração. Abençoa toda essa galera que está acompanhando, em nome de Jesus, amém. Deus, ele responde a Abacuque. E aqui a gente acabou de ler a primeira parte da segunda resposta de Deus. Você sabe, você já acompanhou, Deus ele respondeu a Abacuque ainda no primeiro capítulo, e mesmo após a resposta de Deus, Abacuque ainda questiona, Abacuque ainda fica com queixas, Abacuque ainda fica perguntando e querendo tirar algumas dúvidas. Na verdade, Abacuque às vezes queria até impor algumas coisas a Deus. E Abacuque, ele recebe uma segunda resposta depois da sua segunda queixa. Deus, que é um Deus compassivo, que é um Deus amoroso, que é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto, é um Deus que transcende e é um Deus também que está conosco. Ele se importa, ele ouve as nossas orações. Abacuque, ele estava em crise. Abacuque não entendia por que ele estava vivendo isto. Abacuque provavelmente era um dos remanescentes fiéis de Judá. Era um dos poucos que ainda continuavam seguindo a Deus, que continuavam vivendo aquilo que aprendeu desde a época aí do Pentateuco, aprendeu aí a viver com o estilo de vida ensinado na época do rei Josias. Provavelmente, talvez, ele era um levita, era alguém que tinha uma vida piedosa, era alguém que transitava ali em Jerusalém. Mas Abacuque ele não entendia, porque ele estava enfrentando todas estas dificuldades. Abacuque não entendia e não entendeu quando Deus o respondeu, dizendo que enviaria os caldeus, e esses caldeus, um povo tão perverso, tão ruim, como fez com o Egito, como estava fazendo com a Síria, também faria com o reino do sul, faria com o reino de Judá. E Abacuque, ele tem a sua segunda resposta. E Deus, quando responde a Abacuque pela segunda vez, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 2, ele fala, anuncia isso em tábuas. Se Abacuque estivesse vivendo os nossos dias, provavelmente Deus responderia, isso que eu te avisar, pega esse post, impulsiona, patrocina, para que todo mundo possa ver. Coloca no Face, coloca no Instagram, sabe aquela publicação que você vê aí os stories de 3, 4 amigos, e depois está aquela mesma publicação, aquela propaganda da Magazine Luiza, das Americanas, daquela hamburgueria, para você que o algoritmo lhe coloca para ver hamburgueria. Eu faço isso porque Leozão pega meu telefone de vez em quando, não é porque eu fico curtindo nada desse tipo. Mas Deus pede que Abacuque escreva e fale de uma forma que todos possam ver e que isso fique cravado. E eu acho massa, velho, como a vontade de Deus, ela sempre acontece. Como os planos de Deus sempre prevalecem, mesmo aí a despeito e apesar de nós. Perceba, Deus pediu que ele anunciasse em tábuas, e talvez você esteja trazendo à sua memória o que Moisés fez, e a ideia é um pouco disso mesmo, que fique anunciado, que fique cravado, que todos possam ver, que o profeta olhasse para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. Afinal, o justo, porém, viverá pela sua fidelidade a Deus. É massa saber que a vontade de Deus se cumpriu. Que a gente vê que estes versículos ecoaram ao longo do restante do drama das Escrituras. Esses versículos também aí foram, essa verdade também foi escrita por Paulo à igreja de Roma. Essa verdade também foi escrita por Paulo para as igrejas da região da Galácia. Essa verdade também foi escrita e registrada pelo autor de Hebreus. Abacuque redigiu, Paulo e o autor de Hebreus. Isso ficou bem claro para a gente, que o justo, ele vive pela fé. Que no momento da crise, o que vai nos sustentar, o que vai acalentar o nosso coração, no dia do sofrimento, no dia mau, no dia do choro, no dia do luto, não é a circunstância, não é o que eu e você podemos ver e enxergar e tocar, é a fé.
A fé que é algo tão magnífico e às vezes não cabe no nosso raciocínio, no nosso intelecto. Um certo monge estava vivendo uma crise. Ele tinha uma carreira, ele tinha estudado direito, e ele tentava aí entender a Deus, entender a salvação. E por conta desses questionamentos, ele foi para um mosteiro e tentou aí tirar, nessa vida reclusa do mosteiro aí, do período da Idade Média, o período que antecedeu a Reforma, e ele não encontrou a Deus, simplesmente no isolamento e no meditar sem propósito. Mas certo dia, esse monge, que vocês conhecem, Martinho Lutero, ele leu essa verdade, escrita por Paulo, que o justo viveria pela fé, e ali a sua fé foi aquecida, ali a sua caminhada cristã, ela teve de fato um início, ali ele teve de fato experiência com Deus, e a vida dele mudou, quando ele entendeu que o viver dele devia ter como pressuposto, devia ter como base fundamental, e devia ter como esperança a fé. A fé em quem? A fé no Deus que o criou, a fé no Deus de Israel, a fé no Deus que é um Deus que nos ama. O final da história, o decorrer da história de Lutero, todos vocês conhecem. E foi lendo esses versículos que foi a partir da leitura desse versículo, a partir aí da influência, da propagação do Evangelho, que a gente viu um avivamento no século XVI. E aqui nós temos uma grande lição. Aqui nós temos aí um tema central de todo o livro de Abacuque, de todos esses 3 capítulos. Ao final dessa série, se você não lembrar de nada, lembre disto, que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade em Deus e a Deus. E Deus, ele faz logo um contraponto. Ele fala que os perversos em si mesmo confiam, os arrogantes em si mesmo confiam. E na verdade é triste, é doloroso entender que os perversos e os arrogantes, em muitos momentos, somos nós. Nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos nos nossos títulos, a gente confia na nossa estabilidade, a gente confia no que a gente pode ter no bolso, numa conta bancária, ou dentro ou debaixo do nosso teto. Mas Deus pede, Deus nos ensina para que a gente venha redefinir onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança. Falar do viver pela fé é viver não pelo que nós vemos, mas viver pelo que nós cremos. Isso não é simplesmente algo que você escutou falar nos 500 anos da Reforma, algo aí que diz respeito à teologia reformada. Isso deve ser algo que deve estar nas nossas entranhas. Nós devemos respirar, deve emanar de nós essa fé num Deus que é cuidadoso, essa fé num Deus que é bondoso, essa fé num Deus que nunca nos deixará, nunca nos deixou e não tem nos deixado nesse período que nós estamos vivendo. Não é pela circunstância, não é pelo momento, não é por lockdown, não é por pandemia, não é por um momento difícil, nem por um momento bom. Nós devemos viver pela ótica da fé. O que roteia a nossa vida, o nosso norte, não é o que nós temos agora, é o que nós teremos na glória. E é massa entender que a nossa vida não é por performance. A nossa vida não é pelo que nós fazemos, não é pela indulgência que era dada, não era pelas penitências, não era por jogar uma moeda dentro aí de um frasco, não é pela nossa performance, o que a gente faz aqui na igreja, não é porque eu trabalho na recepção, porque eu trabalho no café, ou porque eu gravei essas músicas aqui com a galera do Plano B Music, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu produzo, é pela minha posição, é por quem eu sou e pela fé que eu tenho, é porque eu sou filho de Deus, é porque eu fui justificado por Cristo, é que eu posso ter essa segurança, é porque Cristo imputou a nós essa verdade, imputou em nós toda essa verdade, que nós podemos caminhar tranquilos, podemos descansar a nossa cabeça no travesseiro, e mesmo no dia mau, podemos ter a certeza e a segurança de quem nos guarda, e onde está ancorada a nossa fé. Nós não vivemos como um barco, uma jangada,
aí solta no mar, num dia aí de tempestade. Nossa fé está ancorada naquele que é poderoso, naquele que criou os céus, a terra e o mar, naquele que controla a tempestade, naquele que tem tudo debaixo do seu controle, até os dias ruins, até o dia mau, não foge do controle de Deus. E por que a gente fica tão ansioso? Por que a gente fica tão preocupado? Por que a gente fica tão desesperado? Porque a gente precisa amadurecer a nossa fé, que é menor do que um grão de mostarda. E eu queria ler com vocês aqui agora o restante do capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 20. É uma leitura um pouco longa, mas ela é necessária para que a gente venha entender o processo. Nós já tiramos a lição que Deus ensinou a Abacuque, que ecoou ao longo da Bíblia e que chega aos nossos dias, é que o justo viverá pela fé. Apesar da crise, apesar do domínio, apesar do exílio dos caldeus, nós vivemos pela fé em Cristo. Apesar do corona, apesar do desemprego, apesar da doença, apesar do luto, apesar da ansiedade, apesar da preocupação, nós devemos viver com fé os nossos dias, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E esse capítulo 6 fala do processo. Fala que o pecado não passa impune. Deus, ele até usou os caldeus, mas Deus também tem uma palavra de repreensão para os caldeus. Deus também adverte os caldeus, que apesar de naquele momento eles cumpriram o propósito de Deus, eles também não passariam impunes. Acompanhe a leitura a partir do versículo 6. Em breve, porém, seus cativos os insultarão. Que aflição espera vocês, ladrões? Zombarão deles, dizendo: ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm. Enquanto vocês olham trêmulos e indefesos, porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá a sua família afastada do perigo. Mas, como os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e se condenaram à própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Que aflição espera vocês que dão bebidas aos seus companheiros? Vocês obrigam a se embriagarem e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, de toda a sua glória será transformada, e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubam as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação. Nenhum Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem. E que dizem às imagens mudas de pedra: levantem-se. Acaso um ídolo pode lhe dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Uma série de repreensões, uma série de advertências,
Talvez você tenha até se perdido, como eu em alguns momentos aqui, com tantas reclamações, tantos pontos que Deus aí elencou a respeito dos caldeus. E Abacuque registra essa visão, Abacuque registra essa visão que Deus o deu, essa profecia, para nos lembrar que nada, e absolutamente nada, passa batido para aquele que está em toda a terra, para aquele que tem os seus olhos em toda a terra, em todo o universo. Deus é um Deus que nos conhece. Ele conhece a nossa palavra antes que ela chegue à nossa boca. Ele conhece a nossa omissão, o nosso falar, o nosso pensar impuro. Ele conhece as nossas falhas e faltas. Ele conhece e sabia de todas as falhas e faltas dos caldeus. Tudo que eles fizeram, não só com os egípcios, não só com o povo da Síria, com Nínive, não só com o que eles estavam prestes a fazer também com o reino de Judá, mas todo o seu ser e toda a sua perversidade. Deus, Ele me conhece e te conhece. Deus, Ele sabe dos nossos pecados, das nossas faltas. E Ele é um Deus que é um Deus santo, é um Deus justo. Ele não tem parte com o que é mal. Nada que é mal emana dele. Mas apesar da sua santidade, apesar da sua justiça, apesar de ser um Deus tão amoroso e misericordioso, Ele ainda se relaciona conosco, por conta desses atributos mesmo que eu aqui já falei, essas características, sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão e a sua fidelidade. E aqui a gente vê que o pecado ele não fica impune. A lei de Deus, ela tem alguns usos. A lei de Deus, a palavra de Deus serve para nos revelar quem é Deus e quem somos nós. A lei de Deus serve para reger a moral, a vida civil. E a lei de Deus também serve para apontar o pecado. E aqui a gente vê Deus apontando o pecado dos caldeus. Deus, Ele nos dá a oportunidade de ler esses versículos, de ter conhecimento de tudo isso, para que a gente venha se afastar, para que a gente não venha cair no mesmo erro dos caldeus. E aqui a gente vê uma série, dependendo da versão que você está na sua mão, uma série de ais, uma série de repreensões. Que aflição esperam vocês, ladrões? Que aflição espera vocês que constroem casa com dinheiro roubado? Que aflições esperam vocês que constroem cidade com dinheiro aí que é fruto de homicídio e corrupção? Que aflição espera vocês que dão bebidas aos seus amigos para rir deles, para tirar proveito deles? Que aflição espera vocês que são idólatras, que vocês querem fazer da criatura o Criador? E é triste perceber que a gente se encaixa em alguns pontos desses, que nós somos corruptos, que nós somos idólatras, que nós somos mentirosos, que a gente gosta com um jeitinho brasileiro aí solucionar os nossos problemas, ao invés de agir com integridade, a gente dá aquele deslize, afinal, uma mentiria só, um desvio só, ninguém vai saber. Ninguém vai ver essa foto, ninguém vai ver esse print. E Deus, Ele condena essas coisas. O povo caldeu era um povo idólatra. O povo de Judá parece que não tinha aprendido com seus antepassados, que não entraram na terra prometida, afinal, adoraram um bezerro de ouro. E esse povo caldeu, ele estava prestes a enfrentar um período de exílio. Os caldeus, o povo de Judá estava prestes a enfrentar um período de exílio. Os caldeus os dominariam. O dia mau ia chegar para discipliná-los. E pode ter certeza que muitas das dificuldades que nós enfrentamos pode ser disciplina de Deus para que a gente venha se consertar, para que a gente venha redefinir a vontade e a motivação do nosso coração, para que a gente venha a endireitar. Um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. E nesse errar de alvos, Deus nos chama a nos arrependermos e acertarmos o alvo novamente, a voltar ao primeiro amor, a fazer aquilo
que Ele sempre nos ensinou, que nós aprendemos. Contudo, devido à rebeldia do nosso coração, nós não praticamos. E o versículo 20 fala que o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Abacuque teve aqui uma visão do templo do Senhor, do dia do Senhor, do maravilhoso dia que ele retornará, e não haverá mais tristeza, não haverá mais crise, não haverá mais corrupção, não haverá mais idolatria. E ele fala: cale-se diante deles todos, os caldeus, os assírios, o povo do Egito, e até a nós, que devemos entender que esse Deus é um Deus santo, é um Deus que não tem parte com o pecado, e é um Deus que nos ensina lições, é um Deus que se preocupa conosco e permite o processo para que a gente venha chegar à maturidade, que a nossa fé seja uma fé fortalecida. E eu queria aqui trazer 3 lições para vocês. A primeira delas é: quer ser relevante nesse período de pandemia, nesse período de crise? Quer ter uma vida produtiva nesse período? Eu não vou te dar aqui 7 passos do sucesso, eu não vou te apresentar aqui como um coach, várias coaches para você fazer ou não fazer. Quer ter uma vida relevante? Quer ter uma vida assertiva? Viva pela fé. Como justo, viva pela fé. Não viva como escravo do pecado, não viva como estranho, viva como filho, um filho que tem fé num pai que é amoroso. Em segundo lugar, o justo, o filho de Deus, que tem um relacionamento sincero com seu pai, ele não vive baseado na circunstância, ele vive baseado na certeza de para onde ele vai e de quem ele é. Os caldeus estavam para invadir Judá. Nós enfrentamos dias que não são fáceis. Talvez até piore. Talvez o segundo semestre não seja tão bom como nós estamos esperando. Não importa como o segundo semestre será, porque a gente sabe como será a nossa eternidade. A gente sabe como será a nossa vida ao lado do nosso Pai, que aqui vai passar. Deus nos chama a tirar as lições desse período de quarentena. Deus nos chama a valorizar o processo, a valorizar a crise. A crise é necessária. Cabe a nós tirar as lições dessa crise e entender que o processo também é pertinente para que a gente chegue em santidade à eternidade. Eu queria orar com vocês aqui agora. Orar para que Ele nos ajude a enfrentar todo esse momento. Orar para que a gente venha a passar de uma forma menos dolorosa todo esse período. Eu queria, na verdade, te incentivar a abaixar a tua cabeça aí onde você está, às vezes nem ficar olhando para os comentários aí no YouTube, e você peça para Deus te mostrar qual é a lição que Ele tem para a tua vida nesse período. Abacuque aprendeu que o justo viveria pela fé. Essa lição também se aplica a mim e à tua vida hoje, mas tem algumas lições que são ímpar para você nesse período. Não sei o que Deus quer te ensinar, mas algo eu tenho certeza que Ele quer. Viva pela fé, viva pelo que você crê, não pelo que você vê. Tem um tempo de oração seu, e depois eu orarei também. Pai, nos ajuda a entender que as coisas acontecem de acordo com o Teu plano, na hora que o Senhor quer, como o Senhor quer, quando o Senhor quer. Nos ajuda a tirar as lições desse período que a gente tem vivido. Nos ajuda a valorizar o processo, apesar da nossa geração, às vezes está tão acostumada com o que é pronto, com delivery, com fast food, com aquilo que está de forma muito rápida nas nossas mãos. Pai, talvez o segundo semestre não seja o melhor período na nossa vida. Talvez os ecos desse momento que a gente tem vivido perdurem. Às vezes o luto, a falta de alguém, mas nos ajuda a entender
que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus de compaixão, um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus que faz com que tudo coopere para o nosso bem, até o dia ruim, até o dia mau. Nos ajuda a valorizar o processo e tirar as lições. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Que boneco do caralho. Fala um pouco sobre a situação atual do Brasil, fala. Tá difícil. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mas não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E também não sai por enquanto daqui que vai ter mais uma música. E a gente vai terminar pra onde? Pra cima! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, Sei Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare isso aí na sua casa. Quem é que traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga que só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, aleluia. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro